Alô galera, professor Wagner do curso Agora Vai, e essa é a nossa aula de número 1. Aula de número 1, vou ser médico, movimento retilíneo uniforme. Galera, a gente está aqui trabalhando junto com vocês todo o conteúdo de física para você que nunca aprendeu física e não consegue chegar aí ao seu objetivo, ao seu sonho de se tornar médico devido à grande dificuldade com as exatas, ok? Seus problemas acabaram, a gente vai trabalhar com você todo o conteúdo de exatas dentro do conteúdo de física, beleza? E aí galera, você vai ser médico, beleza? Hashtag vem ser sucesso, esse aqui é o curso Agora Vai. Galera, a gente vai trabalhar nesse esquema aqui. Vamos ver se a gente consegue ir conversando. Eu prefiro que a gente não se veja inicialmente, mas que a gente tenha aqui na nossa lousa todo o esquema que a gente precisa para ser aprovado, beleza? E a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre movimento. E se está em movimento, para dizer que ele não está em repouso, certo? E a gente vai falar de movimento retilíneo, significa que esse movimento é o movimento mais simples que existe, porque é um movimento em linha reta, e ele é uniforme. Se ele é uniforme, quem é uniforme? O movimento é uniforme. Quando eu digo para você que o movimento é uniforme, quer dizer que ele funciona com uma velocidade constante. Gente, dentro desse esquema a gente precisa pensar no seguinte. Primeiro, toda vez que a gente vai trabalhar física, a gente precisa de um referencial. Se a gente não tiver um referencial, não existe estudos físicos consistentes, absolutos, certo? Então a gente precisa de um referencial. Algo está em movimento ou está em repouso em relação a algo, a alguma coisa, beleza? Dado esse referencial, eu preciso colocar esse referencial dentro de um sistema de referências. Nossa, professor, complicou, hein, cara? O que você está dizendo? Cara, se me dá um tempinho, a gente chega num consenso. Então, a gente vai precisar de um sistema de referências, certo? Então, olha lá, eu preciso de um referencial e um sistema de referência. Aí, a gente consegue conversar e traçar um movimento tranquilamente. O sistema de referência significa o seguinte, gente. Imagina que eu tenha um diagrama, uma determinada região aí, aonde eu vou colocar, eu tenho uma estrada aqui, e essa estrada eu dividi ela em alguns metros. Então eu coloquei aqui metro de número 1, metro número 2, metro número 3 e metro número 4. Você concorda comigo que se eu colocar um corpo aqui, sei lá, um caminhão, que tenha alguns metros de comprimento, sei lá, um carro, vai, e esse carro tem 3,5 metros mais ou menos de comprimento. Qual é a posição que esse veículo ocupa? Pô, professor, não dá para falar, cara, porque ele ocupa várias posições, exato. Então você percebe que esse sistema de referência que eu coloquei aqui, que está em metros, não é condizente, ou seja, ele não vai ajudar a gente a analisar esse sistema, ok? Então a gente precisaria de um sistema de referência que fosse compatível, que permitisse com que o corpo ocupasse um único ponto nesse referencial. Cara, como que você vai fazer isso? Então vamos voltar aqui. E se a gente tivesse, vou trocar aqui, tirar esse veículo, e se a gente tivesse colocado esse sistema em quilômetros? Onde que o caminhão estaria? Ele estaria num ponto. Seria esse cara aqui, ó. Esse seria meu caminhão, porque ele vai ocupar o único ponto de quilometragem. E toda vez que eu quiser te falar onde que ele se encontra naquele ponto X ali de quilometragem. Percebe que a dimensão do corpo que eu estou estudando agora, que é um caminhão, por exemplo, é muito menor do que o sistema de referências que a gente está utilizando. A partir disso, a gente consegue tranquilamente, certo? A partir disso, a gente consegue tranquilamente descrever esse sistema de referência e esse referencial. O referencial tem que ser um referencial que a gente chama de inercial, ou seja, eu preciso me mover em relação a alguma coisa na Terra, certo? Então eu preciso adotar um referencial inercial. Então primeiro você vai adotar o sistema de referência. Adotou aqui em quilômetros? Adota um referencial. Sei lá, vamos supor que a gente tenha um poste.
aqui. Dado esse poste, eu posso dizer que esse veículo está parado se a distância dele não mudar em relação ao poste, ou ele estaria em movimento caso ocorra aí uma alteração na distância dele em relação a este poste. Então o poste é um ótimo referencial, ele é inercial, ele está preso na Terra, certo? Referencial inercial exato não existe, tá? Mas para o caso aqui a gente vai considerar tudo que estiver ligado à Terra como referencial inercial. Beleza, galera? Vamos lá, vamos transitar aqui então, vamos lá. Gente, dado então que a gente já sabe o que é um sistema de referência e um referencial inercial, a gente pode trabalhar com o nosso movimento retilíneo uniforme, tá? Por quê? Porque aí a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho uma estrada qualquer, ok? E eu vou ter um corpinho aqui nessa estrada. Tem um veículo aqui, ó. Um corpo qualquer, ok? Primeira coisa que eu tenho que analisar é que ele precisa permanecer aqui um determinado tempo. Então, tempo igual a 0, certo? Para eu começar a contar o movimento dele. E aí esse corpo ele se move. Ele começa a se movimentar, se movimentar. Eu estou fazendo esses tracinhos aqui para representar o movimento desse corpo, certo? E ele se move sempre com velocidade constante, ou seja, ele percorre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. E aí, dependendo do instante que eu pare esse cronômetro, esse corpinho vai atingir um segundo ponto aqui, que eu vou chamar de t igual a 1. T igual a 1. Pensando nisso, galera, olha só, ele percorreu uma determinada distância, ok? Que a gente pode chamar de ΔS, variação de espaço, ou variation space, ok? Num determinado intervalo de tempo, variation time, ou variação do tempo, ok? De modo que a gente pode calcular a velocidade desse corpo. Só que essa velocidade poderia ser chamada de velocidade média. No nosso caso aqui, como é o movimento retilíneo uniforme, é velocidade. E a velocidade vai ser a variação da posição, a variação do espaço, pela variação do tempo que esse corpinho percorreu essa determinada distância. Certo? Aqui a gente tem o conceito inicial de velocidade. A velocidade nada mais é do que a medida da rapidez com que o corpo percorre uma determinada distância. Certo? O quão rápido ele é. Quanto maior a velocidade, mais rápido é esse corpo. Tranquilo? Então tá bom. Partindo desse pressuposto, a gente pode pensar em unidades de medida. No Sistema Internacional de Unidades Medidas, e existe um Sistema Internacional de Unidade de Medida, a gente tem que a variação de posição é dada em metros e a variação de tempo é dada em segundos, tá? Então é um padrão internacional que é utilizado, dado porque a gente já teve muito problema na história aí da ciência, porque cada região utilizava um padrão de medida, e isso dava muito problema em trocas comerciais. Então a partir disso a gente estabeleceu um padrão de unidade de medida, tá? No mundo inteiro é utilizado esse padrão. E ele é regido aí por esse sistema que é o SI, Sistema Internacional de Medidas. Gente, a velocidade, então, ela vai ter como unidade de medida, vou colocar aqui uma barra, só para a gente falar que a gente está analisando só o módulo dessa velocidade, vai ser dada em metros por segundo. O problema é que você está acostumado a ver no velocímetro do carro do papai, ou no seu próprio veículo, já que você dirige, quilômetro por hora. E aí a gente precisa aprender a fazer a conversão de metros por segundo para quilômetro por hora, cara. Como que eu faço essa conversão de metros por segundo para quilômetro por hora? Cara, nunca ninguém te falou, só te mandaram decorar, né? Então vamos lá, vai. Vou te ensinar como que faz esse negócio aqui. Gente, 1 quilômetro tem 1000 metros. Tranquilo? Tranquilo, professor. 1 hora tem 3.600 segundos, porque são 60 minutos de 60 segundos. Isso é multiplicado a 3.600. Então, 1 km por hora, 1 km por hora equivale a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, 1 km por hora é uma medida em metros por segundo dividido por 3,6. Então, se eu quiser passar de km por hora para metro por segundo, eu vou dividir o valor que eu vou encontrar aqui por 3,6. Certo? Por exemplo, 36 km
por hora equivale a quanto? Joga o 36 aqui, ó. Lembra que estava 1 e aqui também apareceu 1? Então, se aqui fosse 2, aqui apareceria 2. Se aqui fosse x, aqui vai aparecer x, pode ser qualquer valor, desde que seja igual. Então, lá, é 36 dividido por 3,6 metros por segundo. Quanto que dá isso, cara? Meu, 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. Pronto! A gente conseguiu estabelecer um padrão aqui. Quer dizer que, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai pegar o valor que a gente tem e vai dividir por 3,6. E o processo inverso, professor? O processo inverso é o seguinte, cara. Se você quer transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 3,6. E já era. Você entendeu o esquema aqui, cara? É nesse padrão que a gente vai trabalhar. Beleza? Então a gente falou de sistema de referência, falou aí um pouquinho sobre as unidades de medida que a gente vai utilizar nesse padrão, falamos de referencial, certo? E como que a gente calcula a velocidade, que essa velocidade é uma velocidade real, porque a gente está falando de movimento retilíneo uniforme. A gente já vai voltar com uma próxima aula, beleza? E aí a gente vai trabalhar com você um pouquinho das equações desse tipo de movimento retilíneo uniforme. E melhor, cara, a gente vai trabalhar com você um pouquinho da ideia de que é possível, a partir deste sistema, a gente fazer cálculo de ultrapassagem de veículo. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Valeu, galera! Espero que você tenha curtido a primeira aula aí e até a próxima. Vem com a gente, vem ser sucesso!